vai dizer o seguinte: naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificava o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desanime pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos seus discípulos e aos discípulos as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dê um beijo, um abraço na palavra de Deus. São para nós, meus irmãos e irmãs, palavra de salvação. Gente, que evangelho lindo. Eu sou apaixonada por esse evangelho, assim como outras passagens na Bíblia. Eu sou apaixonada, meus irmãos e irmãs. Eu vejo assim nesse evangelho de Jesus o quanto ensinamento. Que ensinamento bonito Jesus deixou aqui. E toda vez, meus irmãos e irmãs, quando eu falo isso, não é para me exaltar, que eu não sou melhor do que ninguém. Mas quando eu presencio esses relatos de Jesus, eu quero me colocar também no lugar do outro, né? Eu tenho falado muito isso nas minhas pregações, na minha caminhada religiosa e na minha caminhada política. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Na minha fala, nas minhas mensagens, eu sempre digo, é o desejo do meu coração, que nós tenhamos uma cidade, um município, uma comunidade solidária, fraterna, empática, né? Que possamos sentir a dor do outro, estar ao lado do outro. A gente vê muitas pessoas hoje que não sente a dor do outro, não se coloca no lugar do outro e querem fazer o que bem quiser, né? Tem pessoas que acham que nunca vai precisar do outro. Tem pessoas que acham que são ricos, têm tudo e que não vai precisar do outro. Está no seu conforto, né? Quantas pessoas na zona de conforto acham que o outro tem que, desculpe a expressão, tem que se lascar, tem que acabar, né? Às vezes as pessoas só olham para o seu umbigo. As pessoas só querem para si. E a gente vê que o verdadeiro cristão, olha bem, gente, o verdadeiro cristão, aquele que diz que é cristão, que congrega em uma igreja. Eu, Jeane Rocha, congrego na igreja católica. O meu modelo é Jesus. E esse ensinamento do evangelho de hoje, a gente vê aqui o quanto Jesus foi empático, né? O quanto ele teve empatia, ele se colocou no lugar do outro. Aqui no início do evangelho, meus irmãos e irmãs, Jesus vai dizer aqui, né? Que Jesus, o evangelho vai dizer que Jesus saiu, Jesus estava em caminhada. E ali foram apresentados muitos doentes, pessoas aleijadas, pessoas cegas, pessoas doentes, acamados. E aí o evangelho vai dizer que Jesus curou. Jesus curou o cego. Jesus fez o cego abrir os olhos e ver a luz do dia. Jesus fez os coxos andarem. Jesus fez os mudos escutar, falar, né? Então Jesus é aquele, meu irmão, minha irmã, que curou, que cura e que vai curar. Basta ter fé, basta ir ao encontro de Jesus, basta a gente se encontrar com Jesus. Eu e você, meu irmão, minha irmã, que temos as nossas enfermidades espirituais ou corporais, as enfermidades físicas e espirituais. Nós precisamos chegar até Jesus e pedir a Jesus que nos cure.
Você que está aí com uma enfermidade, você que está aí sofrendo com a dor, com problema de saúde, clame a Jesus. Acredite, meu irmão, minha irmã, que você pode ser curado e curada. Olha o evangelho de hoje. E aí, meus irmãos e irmãs, o evangelho vai dizendo que Jesus curou todos aqueles que chegavam até ele e vai dizer que o povo ficou admirado. O povo reagia glorificando a Deus, dando graças a Deus, oh glória. As pessoas ficaram admiradas em ver Jesus, trazendo alegria ao coração das pessoas. Jesus trazendo esperança. Dizia assim, poxa, chegando perto dele, eu vou ser curada. As pessoas tinham esse pensamento, eu vou tocar nele, eu vou estar perto dele. E as pessoas lá que estavam olhando, ficavam admiradas por ver Jesus curando as pessoas. Jesus abraçando, Jesus chegando ali, ó. E aí vai dizer que aquela multidão que acompanhava Jesus, vendo os grandes prodígios de Jesus, aquela multidão chegou no final da tarde, todo mundo cansado, com fome. E aí Jesus pergunta, olha assim para um lado e para outro, o que vamos fazer? O que temos aí para saciar a fome desse povo? E os discípulos disseram, ah, Senhor, a multidão é muito grande. Nós só temos aqui alguns peixinhos, alguns pães, não vai dar para nada, né? O pessimismo, a negatividade de algumas pessoas são assim, gente. A atitude dos discípulos aqui desse evangelho são muitas atitudes que a gente vê hoje. A gente chega tão empolgada para ajudar alguém, para fazer uma ação boa, a pessoa joga ali, ó, água quente, né? Ou joga água fria, sei lá. E aí, ó, pra gente não fazer. E aí Jesus falou assim, não, tragam. Traga os peixinhos, traga os pãezinhos. E Jesus multiplicou, meu irmão, minha irmã. Jesus saciou a fome daquele povo. Jesus teve compaixão. Eu acho lindo quando diz o Evangelho. Jesus teve compaixão do povo, da multidão que estava ali faminta, cansada. E Jesus alimentou. Eles estavam alimentados com a palavra, mas também a importância também de alimentar o corpo, né? E Jesus, naquele momento, Jesus curou. Então, hoje eu digo para vocês, ali foi alguns peixinhos e alguns pães. O que é que você tem para apresentar a Jesus nessa tarde? Apresente o seu pouco aí, apresente o seu nada para Jesus. Fala assim, Jesus, eu tenho isso aqui. Venha multiplicar, Senhor. Não sei o que é que você quer que Jesus multiplique na tua vida. Apresente Ele agora, espere dele essa multiplicação, esse milagre, né? Apresente o milagre a Jesus. Assim como Ele realizou esse milagre, Ele pode também realizar milagres na sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, é isso. O evangelho de hoje nos ensina a gente ser grato a Jesus. Antes de dar glórias a Deus, sejamos gratos. Sejamos gratos a Deus por tudo que temos e somos. Sejamos gratos a Deus pela nossa vida. Sejamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, meus irmãos e irmãs. Até mesmo sem entender, sejamos gratos a Deus. Glorifiquemos o nome do nosso Deus, por Ele ser bom, por Ele fazer o bem. E que nós possamos a cada dia ser contagiados com essa bondade do nosso Deus. Que a gente possa realmente sentir a dor do outro, que a gente possa ajudar o outro no que nós temos. Às vezes tem pessoas que dizem que se ganhasse na loteria ia ajudar as pessoas. Não, Jesus quer que a gente use, que a gente pegue os nossos pouquinhos peixes e pouquinhos pães e peça a Ele para multiplicar, para a gente poder ajudar o outro. A gente pode ajudar o outro com pão material, mas também com pão da palavra, com um abraço, com alegria, com amor no coração. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado com a nossa mãe, Maria Santíssima.